Chegou a sexta-feira, turminha. Então, hoje, dia 13/11, nós vamos começar com língua portuguesa. Peguem sua apostila de português lá na página 25 e nós vamos entrar no capítulo número 2, Vidas Cheias de Histórias. Quem não gosta de uma história, hein? Nós já conversamos sobre isso, né? Ouvir histórias é muito, muito bom. Então, coloquem a data 13/11 e vamos lá. Antes de dormir, Otávio começou a folhear um livro do escritor Manuel de Barros, que tinha ganhado de presente da sua avó. Na orelha do livro, orelha? Livro tem orelha? Não, esta orelha é diferente. Olha o que é a orelha do livro. Extremidade da capa de um livro que fica dobrada para dentro. Então, orelha é aquele pedacinho quando nós pegamos um livro e ele está dobrado para dentro. Então, na orelha do livro, ele encontrou algumas informações interessantes sobre o autor. Olha lá a orelha do livro aqui, ó. Você lê um pouco da biografia do autor, Otávio? Você lê um pouco da biografia do autor, Otávio? O que é uma biografia, vovó? E aí, você já reparou nas informações que estão na orelha de cada um dos seus livros preferidos? Ou o seu livro preferido não tem orelha? Tem alguns que não tem, e ele vai falar sobre o autor na contracapa, no final lá do livro, certo? Então, você vai pesquisar agora, a hora de usar o dicionário, o significado da palavra destacada na fala de Dona Olinda. Biografia. O que é uma biografia? Anote aí. Número 3. Agora leia a seguir esses textos. De acordo com o que você encontrou no seu dicionário, você vai pintar aquele que, na sua opinião, representa uma pequena biografia. Leia os dois textos e qual que é uma biografia. Pinte ele. Qualquer cor. Confira o texto que Otávio encontrou na orelha do livro que ganhou da avó Olinda. Hora da leitura. O poeta das infâncias. Você vai ler este pequeno texto. Leia com muita atenção. E aí é hora da gente explorar esse texto. O texto que Otávio leu, como você já sabe, é chamado de biografia. Então, você vai assinalar entre as opções a seguir a que melhor descreve o assunto principal de uma biografia. Leia as 3 opções e assinale somente uma. De acordo com a biografia, o que Manuel de Barros gostava de retratar em seus poemas? O que ele gostava de falar nos seus poemas, contar nos seus poemas? Número 3. Quando conheceu os poemas de Manuel de Barros, Otávio logo se lembrou de Ita, por ser a pessoa que mais gosta da natureza entre os seus colegas, e também porque achou que ele era conterrâneo do autor. Sabendo disso, faço o que se pede a seguir. Tenho certeza de que Ita vai adorar conhecer a poesia de Manuel de Barros. Letrinha A, hein, turminha? Ita já tinha ouvido a palavra conterrâneo, mas não sabia ao certo o que ela significava. Que tal você ajudá-lo? Procure a resposta também desta palavrinha no dicionário. Letra B. Após agora conhecer o significado da palavra conterrâneo, Ita esclareceu a Otávio o que não havia nascido no mesmo lugar era que Manuel de Barros. Após conhecer o significado de conterrâneo, Ita esclareceu a Otávio que não havia nascido no mesmo lugar que Manuel de Barros, mas em Mato Grosso. Se ele não nasceu no mesmo lugar que Manuel de Barros, então fala para mim, onde nasceu Manuel de Barros? Você sabe? Anote aí.
Por que Otávio confundiu o local de nascimento do Ita com o local de nascimento do Manuel de Barros? O que você acha que ele fez essa confusão? O que você falou, achou, ele, né, na verdade, achou que eles eram conterrâneos? Número 4. Ita não nasceu em Mato Grosso do Sul, como pensou Otávio, mas como já havia ido ao Pantanal, ficou empolgadíssimo ao saber que Manuel de Barros viveu lá. Então, contou a Otávio como esse lugar era lindo, cheio de animais e natureza. Não era de se estranhar que inspirasse o poeta. Então, Pantanal, lembra do Pantanal que nós vimos aí, que queimou bastante, né? Triste, hein? Observe as imagens abaixo. Assinale aquela que faz referência ao ambiente no qual Manuel de Barros viveu e que foi retratado em muito de suas obras. Lembrando que faz referência ao que ele disse, né? E retratado também, né? O que ele contou sobre o lugar. Então, olha aí nas 4 imagens, qual será que é a imagem que ele falou, que ele disse, que ele retratou? E você, já visitou um lugar que tenha em uma dessas 4 imagens? Com essas paisagens bonitas? Se não, gostaria de visitar algum deles? Qual ou quais? Pode escolher mais que um, viu? Na biografia, como já vimos anteriormente, o autor que escreveu o texto conta os principais fatos da vida de uma pessoa. Para isso, Otávio percebeu que as datas são muito importantes. As datas são sempre mencionadas na ordem dos acontecimentos. Leia novamente a biografia do poeta Manuel de Barros e organize a sequência de fatos, numerando-a na ordem dos acontecimentos. O que ele contou lá que aconteceu em primeiro lugar? O que aconteceu em segundo? Então, você vai numerar aí, número 1, 2, 3, 4 e 5, certo? E para a gente finalizar a lição de agora, Ita ficou intrigado com um trecho da biografia que dizia que Manuel de Barros entretinha-se com a desimportância das coisas. O que é desimportância? Olha só, desimportância é a característica dada àquilo que não tem importância, que não é importante. Manuel de Barros trata disso no poema O Apanhador de Desperdícios. Dona Olinda tinha explicado a Otávio que essa passagem mostra um trecho de um poema em que o autor dizia o seguinte: dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Manuel de Barros. A partir do que você leu aí, por que será que Manuel de Barros chama de desimportante as coisas a que dá valor? Se não é desimportante, por que ele dá valor? Número 7. Dona Olinda explicou a Otávio que os textos podem apresentar personagens em situações inventadas pelos escritores ou informações verdadeiras sobre pessoas reais. A biografia que você leu se encaixa em qual dessas categorias? Pessoas inventadas ou pessoas reais? Justifique a sua resposta. E para a gente terminar, os fatos da vida de Manuel de Barros descritos na biografia estão em ordem cronológica? Isto é, do mais antigo para o mais recente? Se sim,
Como foi possível você perceber isso? Então, agora é a hora de pensar, ler com atenção o texto, a biografia e fazer tudo bem bonitinho, porque já já a gente volta para a correção.